achava que lançamentos estava já saturado, na verdade é a forma como ele tem sido feito que mudou totalmente. Na época a gente investiu assim um pouco de mais de R$1.500, botou cerca de uns 37 mil, 40 mil. Olha isso. O Gabriel e o Vitor trouxeram exatamente o que tem feito a diferença na operação deles e qual é o novo jogo do mercado digital. Pare de ser paciente e coloque o seu plano de 10 anos em 6 meses. Muito papo cabeça, mentalidade e nível de jogo. Fiquem agora com o podcast do Vitor e do Gabriel Tinoco. Sejam bem-vindos, Gabriel Tinoco e Vitor Simões. Fala turma, tudo bom? Bem, Bruna, muito prazer estar aqui. Não vou fingir costume, tá? Vai lá. Não vou fingir costume e sempre foi uma grande vontade nossa estar aqui na casa e estamos aqui para contar essa história agora. Boa! Vai ser interessante entender como é que vocês pensam, como é que vocês construíram tudo isso que vocês têm hoje, né? Mas antes da gente entrar um pouco em história de vocês, eu queria já ir um pouco mais punch, assim, desse podcast. Porque a gente tem uma pesquisa que a gente faz e você me respondeu algo super curioso sobre essa questão do faturamento não é construção. O que vocês já passaram que fez vocês terem essa visão sobre isso? Bem, esse é o maior mito que existe, né? O maior mito, de fato, que trava muitos possíveis empreendedores de crescer e chegar num nível muito grande para só ficar num ritmo de faturamento, vou faturar mais, mas não acabar construindo algo. Construindo algo pensando em 5, 10 anos, em algo verdadeiramente com estrutura e que vai ser possível um dia construir um equity, construir algo para ser vendido. Né? E às vezes você fica empatado em um faturamento confortável, bom, Sim. mas que não está construindo. No final é muito... Olhando para a questão de analogias que o mercado faz sobre métricas de vaidade, se torna também uma vaidade essa parte, né? Porque nem sempre todo o faturamento é o que você tem ali no líquido, né? Você tem por trás, uma gama de pagamentos que você tem que fazer, uma gama de caixa que você tem que levantar para aquilo acontecer. Então, não necessariamente o cara que faturou 1 milhão, ele tem R$1 milhão na conta. E não é só isso, né? Nunca é só isso, nunca é. Sempre a gente tem esse... Quem é empreendedor de verdade sabe do que eu estou falando aqui, que você tem sempre muito custo. Sim. Né? E a maioria do que a gente vê por aí, né, a gente aqui está realmente contando a nossa história, contando o que a gente está vivendo. Perfeito. E o que passa ali na nossa carreira como empreendedor. E o que a gente percebe nos bastidores, que todo esse faturamento alto que a gente vê por aí não é a realidade quando a gente puxa no lucro. E principalmente quando a gente puxa ali na questão de construção. Total. Como é que aquela marca está sendo construída? É um outro jogo que você vai indo, né? Exatamente. Vocês sempre entraram no digital com essa cabeça de empresa ou vocês também já passaram por aquele momento de isso aqui é só mais uma rendinha extra e aí vocês foram dentro do processo se encontrando cada vez mais? Nossa primeira experiência num pico de faturamento bom foi no lançamento que a gente fez. Foi o primeiro lançamento que a gente fez com o Expert, que a gente tinha recém-conhecido. E, assim, falando de números, na época a gente investiu, assim, um pouco mais de R$1.500. E como ele tinha muita demanda reprimida, né? E não tinha muitos seguidores, tinha uns 3, 4 mil seguidores, mas muita demanda reprimida de conteúdo, botou cerca de uns 37 mil, 40 mil. Olha isso, imagina, o sonho, né? Investir Exatamente. 1.000, botar 30. E, assim, praticamente o nosso primeiro contato, Sim. né? A gente não tinha faturado ainda direito, não tinha vendido muito infoproduto, nosso primeiro contato foi esse. Então, foi uma margem muito boa. Então, hoje, quando a gente entra no negócio, a gente verifica isso, né? Se a gente consegue ter uma margem boa, se vai ter um retorno para a gente construir algo saudável, né? Eu conheço pessoas dentro do digital que tem margem mínima. Sim. E isso dificulta muito, porque qualquer algo que não está dentro do roteiro do teu script que aconteça, acabou tudo. No final, vocês viveram talvez em algum momento isso que vocês agora vão totalmente contra por esse amadurecimento digital? De achar que só o faturamento importava ali? Ou não? Eu acho que sim, eu acho que é algo que, principalmente de quem realmente quer viver, ter uma vida melhor e quem vem lá de baixo, não que a gente tenha vindo também tão de baixo assim, mas quem quer fazer acontecer, passa por esse momento. Por esse momento de você ter que pagar suas contas. Algumas tem que ser feita. A luz tem que ser feita, a luz tem que ser paga. Então, a gente passa por essa fase de preciso fazer acontecer e preciso de dinheiro agora. Sim. Então, algumas propostas foram sedutoras pra gente, sim, pra ir jogar esse jogo. Mas a gente não é o que realmente a gente pensa que vai levar pro algo realmente grande. Né? Então, optamos sempre por um outro caminho.
Quando vocês entraram no mercado digital, já foi justamente pegando esse expert pra lançar? Ou vocês têm um outro background do mercado digital? Como é que veio isso? A gente começa como afiliado, Ok. né? Em que ano? 2018. Quando o mercado tava, né, nesse Isso. momento assim, de velocidade, Exatamente. digamos assim. A gente começa no mercado de afiliado, tenta ali, vendendo 1 a 1, sem muita experiência, mas na cara e coragem mesmo de fazer dar certo. Não tem muito resultado, e aí a gente abre uma agência ali em que eu fazia a parte de social media e ele fazia o tráfego. Ok. Atendendo ali, restaurante, etc. Tráfego local? Isso, tráfego local. Não. Só que a gente sempre teve a ideia de que a agência não era algo que a gente queria. Mas, ao mesmo tempo, a gente estava cansado de tentar ali como afiliado e não ir para frente. E com a agência, a gente percebeu que era um caminho mais fácil Ok. de ter resultado, né, financeiro. Sim. Né? Ainda que não seja com as notificações da Quickfy, Sim. mas de ir ali fechar o negócio. Perfeito. E aí, a gente conhece uma expert através de um amigo nosso. Não tem muito resultado com ela, né? Mas foi um período bem curto de tempo. Testes. Isso, Teste de teste. testes. E depois a gente vai pra parceria com esse expert, né? Que, assim, o negócio dele era bem peculiar, assim. O quê? É conserto de óculos. O mercado, ele é cheio dessas, né? De coisas muito específicas. Que nem a gente imagina. Não. Nem a gente acreditava nisso. Esses tempos eu conversei com um cara que ele, basicamente, ele vendia reviews de máquinas agrícolas. Então, ele pegava um manual da máquina agrícola, de uma máquina que lançou pra galera do agro. E ele simplesmente destrinchava isso pros colaboradores da fazenda, digamos assim, sabe? Caramba. E ele ganhava muito dinheiro com isso. Muito louco, né? muito Muito louco, muito específico. Não, e ele veio me falar, né? Ele falou, cara, tem esse expert aqui. Aí eu olhei, conserto de óculos? Que isso, Que né? isso? Não, acho que não vai dar em nada. Né? Pode continuar. Aí ele foi e agendou uma reunião com o expert. E aí ele falou, tá agendada a reunião e tal. Eu falei, tá, vamos lá então. A gente foi no café. Aí a gente falando assim, e aí eu falei, cara, me dá teu Instagram aí pra eu ver como tá. Aí eu peguei o Instagram dele, fui rolar ali, e aí, tipo, tinha muita gente já pedindo curso. Olha porque isso. tem muito expert que posta conteúdo, mas não sabe como monetizar isso. Sim. Né? E aí a gente pegou, criou toda a estratégia ali na época de fazer o lançamento, e aí a gente teve esse resultado. Totalmente. Ele era viralizado já, então? Ou Ele não tinha muitos seguidores. Tá. Ele tinha uma base ali de 3, 4 mil seguidores na época. Mas ele criava conteúdo com constância? Sim, e os vídeos deles eram legais. Tipo assim, Legal. consertando óculos, então prende muito. Até quem não é do ramo, vê, tipo, tu pegando o óculos todo quebrado e... Do nada refazendo. Tinha uns vídeos virais na época já. Que interessante. Mas ele já tinha essa visão de mercado que ele poderia criar um curso? Ou isso foi trabalhar... Vocês trabalharam nele? Vocês viram o potencial e foram atrás? A gente viu o potencial e aí, na época, a gente já tinha estudado, feito alguns cursos. Sim. E aí estruturou um treinamento Legal. completo ali. Na época, a gente vendeu por 997, né? E a gente fazia muito lançamento, assim. Sim. Então, a gente passou ali uma parceria ali de uns 2 anos com ele, fazendo lançamento. De 2 em 3 meses, abria e fechava carrinho, né? Eu quero entender como foi feito esses lançamentos, porque, de fato, você pegar um nicho tão específico e conseguir fazer ele ter tanto resultado, tem alguma coisa aí por dentro. Mas voltando alguns passos, vocês trouxeram aqui que vocês começaram no mercado de afiliação. Vocês não tiveram tantos resultados no mercado de afiliação. Sim. Hoje, com o conhecimento que vocês têm, o que vocês consideram que naquela época vocês estavam fazendo de errado, que não estava dando tanto resultado quanto hoje, mesmo não estando no mercado de afiliados, vocês consideram que esse seria um caminho? Olha aí, interessante. Interessante, boa pergunta. Eu acho que a principal de tudo acho que é a questão de mentalidade. Muda tudo. Muda completamente tudo. Hoje a gente tem uma mentalidade muito mais, né, madura e empreendedora de fato para construir algo. Mas naquela época não. Naquela época a gente queria o dinheiro rápido, o dinheiro mais rápido possível. E aí a gente fazia qualquer coisa assim para conseguir aquilo e dentro desse contexto, claro. E aí era muito amadorismo, sabe? Muito amadorismo. E vinha um dinheiro certo, né? Dava um resultado, mas muito longe do que uma pessoa pode fazer. Você não conseguia escalar aquilo, Não conseguia escalar. Sim. Né? E era um momento do mercado também muito diferente do que é hoje. Né? Ele era questão de grupo, comunidade no Facebook, era uma Muito raiz, né? muito raiz. Porque hoje começa com pessoas que estão ainda no X1 ali do WhatsApp. Vocês estavam no Facebook. No Facebook. A comunidade. Né? Hoje eu acho que eu não uso, né? Mas o instinto Facebook, para quem usa essa rede social. É verdade. Mas foi muito raiz, então era muito amadorismo, muito amadorismo. Mas isso foi parte do processo, foi muito importante a Isso é gente, interessante. porque eu acho que foi a maior parte onde a gente aprendeu de fato. Perfeito. Onde a gente aprendeu questão de marketing como um todo. Né? Ali é no dedo mesmo, fazendo as coisas. Sim.
em questão de tráfego, onde você consegue ter uma escola de copy, de tráfego, de tudo, que no primeiro momento não funcionou, mas que trouxe, com certeza, muitos resultados para outros projetos. É que no final você vai descartando, né? Ok, isso aqui não funcionou por isso, por isso, por isso. Então agora eu vou pra esse lugar. Exato. No final, o que eu percebo? Não sei se vocês têm uma visão diferente, mas se tiver, vamos colocar isso em mesa. As pessoas, elas têm muito medo de falhar. Então, o errar tem um peso muito maior, sabe? Porque parece que o errar, você tá se constrangendo. Só que no errar tem tanto aprendizado no final das contas, né? Porque hoje, conversando com empreendedores, eu percebo que eles erram pra corrigir rápido. Sim. Então, errou, corrigiu. Porque você aprende muito. Eu tava conversando com o Zé André, e ele já falhou várias vezes. Ele é um grande mentor de alta performance, um cara super incrível. E ele me contou que todas essas vezes que ele quebrou, digamos que ele quebrou mais de 10 vezes. Todas essas mais de 10 vezes foram por motivos totalmente diferentes. Porque em cada quebra que ele teve, ele aprendeu alguma coisa. No final, você sempre vai aprender com o teu erro, né? Com certeza. Eu acho que a questão de você realmente só finaliza tudo quando você desiste. Porque não tem essa. A gente nunca tá bom o suficiente, nunca tá preparado o suficiente para dar um passo. Sim. Então você vai ter que errar. E você provavelmente vai errar. Não tem como, né? Eu ouvi uma frase ultimamente que me marcou muito, né? Que tem me levado muito pro... Tem aplicado muito, que não importa... Você tem que parar de ser paciente. Pare de ser paciente e coloque o seu plano de 10 anos em 6 meses. Você provavelmente vai falhar. Provavelmente vai falhar, mas vai estar muito mais avançado do que você não tivesse colocado isso em prática. Pelo menos você tava em ação. Estava em ação Movimento. total e completa. Então, e você vai falhar pra caramba. Sim. A gente mais erra do que acerta. É verdade. E é natural. Você tem que abraçar esse caos. Você tem que abraçar essa inconstância, esses erros e partir pra cima. É um caos e ordem coexistindo o tempo todo ali, né? Exatamente. É que no final, o falhar é meio que a consequência de você pelo menos ter tentado. Sim, total. E só de você ter tentado, você já tá muito acima de várias pessoas que nunca vão querer passar exatamente por isso, né? Por esse medo intenso, assim. Mas, olhando pra essa parte, ok, vocês estavam ali construindo, aprendendo bastante, errando bastante, pra depois irem pros momentos de acerto. Quando vocês estavam no Facebook, vocês estavam fazendo mais tráfego orgânico? Ou vocês também já estavam nesse momento de tentar ali o pago? Como é que foi essa transição? Não, a gente era no dedo mesmo. Entrava Na unha mesmo, raiz? na unha mesmo, raiz. Não tinha nem muita noção de tráfego. Ok. Inclusive, a gente vai entender sobre tráfego depois que a gente... Quando você vai para no com- expert. Isso. Não, com a agência. Ah, tá. A gente vai no modelo de agência e aí a gente vai fazer tráfego para negócio local e a gente começa a entender da importância do tráfego, de rodar tráfego. Perfeito. Mas ali, foi pouco tempo ali como mercado de afiliado, foi no dedo mesmo, Sim. né? E aí esse processo de se reinventar, né? De falhar, como a gente está falando, o digital é muito isso, né? Todo momento ele tá mudando. Sim. Então, há pouco tempo atrás, a gente se dá de cara com o mercado que fazer só lançamento não é tão sustentável assim, né? Que o custo por lead aumenta muito. Então, você tem que montar uma outra estrutura, mas aí tu tá com o negócio rodando com expert, e aí tu tem que se refazer, se reinventar. Total. E entender sobre processo comercial, sobre closer, e adentrar nisso, fazer essa função. Né? Uma coisa que eu falo, você não pode delegar algo que você minimamente não tem conhecimento. Boa, concordo. Senão você não vai entender o que a pessoa tá te oferecendo, né? Hoje a gente atende muitos empresários que eles estão ali no mercado deles, eles contratam pessoas para fazer uma função ali, só que eles nem sabem o que está sendo feito. E aí, leva uma e fica por isso, né? No final das Exatamente. contas. Nossa, eu concordo muito com esse seu pensamento, porque eu não acredito que você precisa ser um especialista em tudo. Sim. Mas pelo menos ter uma base do conhecimento ajuda muito, principalmente quando você é um expert. Sim. E aí você tá delegando várias coisas. Então você tá terceirizando, digamos assim. Sim. Quantos experts já não chegaram aqui e falaram, não, porque eu contratei um gestor de tráfego, ele falou que tava certo, tá gastando aquele tanto dinheiro. Mas se você tivesse pegado um pouco pra aprender sobre tráfego, não tô falando que você tem que ser um especialista, mas entender minimamente, Sim. você saberia que talvez o que ele tava fazendo tava errado, sabe? Você não confiaria 100% no que ele tava te dizendo, Você não digamos consegue assim. nem otimizar o que está sendo feito. Exatamente. Né? No final das contas é isso. Vocês são do time que, falando de lançamentos, que nem você trouxe aqui, os lançamentos eles acabaram ou eles apenas se atualizaram, a forma como o todo é feito? Na minha visão, eles se atualizaram. Né? Perfeito. Inclusive, hoje a gente trabalha num modelo que praticamente todo mês a gente faz um tipo de lançamento diferente. Né? Como? Então, a gente tem um processo comercial e divide o lançamento por
sazonal. Então, assim, a gente tem um lançamento que a gente aplica até hoje, que é o lançamento interno, que é 3 dias aberto, online, gratuito. A gente tem também a parte do webinário que a gente faz, webinário pago, webinário gratuito, sala secreta, desafio pago também, tem dado um resultado muito interessante pra gente. Então, a gente utiliza esse lançamento para ter pico de faturamento Interessante. dentro de uma meta ali mensal que a gente... Hoje vocês enxergam que existe um momento específico para cada tipo desses lançamentos? Sim. Como isso é feito? Como isso é diagnosticado dentro da empresa de vocês? Vou dar um exemplo. Boa. Quando a gente faz um lançamento interno, Vai lá. né, que é ali 3 dias, 4 dias gratuito, online, a gente capta muito lead. Como a gente vende high ticket, então muitos desses leads, eles veem ali o lançamento ser feito e eles recebem uma oferta ali acima, né? Uma oferta high ticket. E aí, quando a gente sai do processo e fecha o carrinho durante esse lançamento, o processo comercial ele continua, né, diariamente. Tá. Mas a gente, no outro lançamento, a gente já utiliza o lançamento Desafio Pago. Que aí o lançamento Desafio Pago vem com lá o ticket, né? Entre 50, no máximo R$97, que a gente já testou. E aí, essa base toda de leads que viram uma oferta alta, elas entram no funil e compram Caramba. esse... Diferente. Como é que vocês foram percebendo essa necessidade no mercado? Era por conta do público que talvez não estava mais fazendo tanto sentido em alguns tipos de lançamento? Vocês foram tendo que se reinventar? Como vocês foram chegando nisso? Acredito que foi na parte de resultado. A gente foi sempre muito voltado a resultado. Não tem estratégia preferida. O lançamento interno é a nossa estratégia preferida. Ok. Desde dado momento que ela não está mais funcionando e não está trazendo o lucro, principalmente, que a gente espera, a gente vai testar outras coisas no meio do caminho. Foi nesse processo que a gente foi se atualizando, né? Vamos testar outras coisas, vamos testar esse lançamento, esse desafio mais pago, assim, paulativamente. Sim. É assim que a gente foi realmente modelando. E a gente mistura muito uma coisa na outra, assim. Então, a estratégia Sensacional. de desafio, a gente tem uma estratégia de desafio pago que a Desafio gente... pago? Desafio Como é isso? pago. Falar. Basicamente, a gente pega faz uma captação, ali como se fosse para um lançamento interno mesmo, só que é um lançamento mais curto, porque ele é para base de lead mesmo que a gente tem, para base quente de lead. Então, a gente capta ali durante 5, 7 dias, as pessoas direcionando eles para um grupo. E aí, nesse grupo, existe todo um movimento sendo criado, que lá dentro, somente lá dentro, eles vão receber essa oferta especial para ficar 4 dias com o Expert. Então, você vai fomentando ali aquele grupo durante esses 4 dias. Isso. Não, esse grupo é para receber a oferta. Ah, tá, ok. Como se fosse um lançamento meteórico. Tá, A gente faz um perfeito. lançamento meteórico. Sim. E aí, num lançamento meteórico, a gente vende os ingressos para participar do desafio. Então, no final, vocês estão ganhando em várias partes ali. Exatamente. E o lead, ele amadurece com a gente, né? Nossa, Porque ele veio sim. pro evento gratuito e não entrou. Sim. Mas ele compra um produto de 97. Você só vai aumentando a consciência dele. Que abre a carteira dele e depois ele... Genial. E a gente faz essa abertura com esse lançamento meteórico. E aí, posteriormente, a gente consegue deixar aberto, né? Que aí consegue vender mais ingressos, né? Perfeito. Tem um pico no início e continuar vendendo esses ingressos. Aí, ok, vocês fizeram lá um lançamento, venderam os ingressos, deixaram aberto. Como é que vocês vão trabalhando esse pós? Esse pós-venda, esse pós-lançamento? Depois que fecha o carrinho... Isso. É com o time comercial. Então, o time comercial, ele pega a base de lead. Hoje, a gente tem um time com SDR, o Social Selling, Ok. Closer. E o SDR faz todo esse processo de Perfeito. captar o lead ativamente do grupo, porque ele já viu a oferta, mas talvez naquele dia não estava pronto. Sim. Né? É que a gente tenta muito entender como nossos leads, nossos clientes, eles estão ali naquele momento, sabe? Tá. Então, assim, questão de mês, pro nosso nicho que a gente atua ali com Expert, o final do mês é melhor. Então, às vezes, ele só não estava pronto, ele não tinha limite no cartão. Sim. Naquele dia, talvez aconteceu algum imprevisto e a gente não desiste dele. Sim. A gente segue ele através do processo comercial. Interessante. E até vocês chegarem nesse tipo de estrutura que vocês têm, o que vocês foram identificando dentro da própria operação de vocês que talvez era esse gargalo? Pra vocês conseguirem ter algo tão estruturado, tão fechadinho, em pensar em todas essas etapas, em ter um time comercial, porque não é todo mundo dentro do mercado que ainda tem esse pensamento. Quantas pessoas, às vezes, não tem nenhum time comercial pra pensar nesse pós, sabe? Sim. Acredito que foi realmente pela fase de resultado. Acho que foi o resultado que a gente não estava conseguindo ter, mas com aquele processo que a gente fazia. Sim. Não chegava nem mais perto do que a gente já tinha conseguido. E aí conseguiu analisar, olhar para o mercado, ver o que estava sendo feito e ver
bem, a gente tem essa dificuldade no comercial, a gente precisa se adequar a isso. E aí, não tem jeito, você tem que aplicar. Sim. Você tem que sair desse conforto, uma zona mais confortável que o mercado digital antigamente estava, ali de lançamentos e conteúdo e CPL, né? E ir realmente mais para o comercial, jogar um jogo mais ali do que a galera joga já há anos. Se você for puxar aí pro mercado tradicional, esse jogo já é jogado há muitos anos. É verdade. Então, o mercado digital está só se atualizando do que já foi feito antes. Do que já existe, do que já né? existe É uma base já. No mundo real. É, E assim também, os estrategistas, os profissionais também têm que fazer o mesmo. total. E a gente seguia muito a risca o lançamento. Pra você ter uma ideia, a gente abria carrinhos de 2 em 2 meses, 3 em 3 meses. Isso lá atrás, quando vocês estavam aí nesse processo. Isso lá atrás. E aí chegava uma pessoa, não, eu quero comprar. Não, você não pode comprar agora, entendeu? Você vai comprar daqui a 2 meses. Nossa! Perdeu! Caramba! No final, é você... acho que esse contato também que você vai tendo cada vez mais com o público, ele vai te dizendo o que ele precisa e como ele tá precisando, né? O que eu mais ouço é a galera falando, não, porque no final você precisa ouvir o seu público. O seu público já tá te dizendo exatamente o que ele quer, quando ele quer. Você não precisa ir tentar sair criando coisas fora da caixa, tentar fazer coisas mirabolantes. No final, tá no seu público, ouvir o que ele tá pedindo, né? Sim. Imagina o quanto dinheiro que vocês já não deixaram na mesa nessa. É por essa cabeça de vou seguir aquilo à risca. Sabe? É só você ouvir, como Sim. você realmente falou, é isso. No final, vocês acharam que você tava... Não sei se foi isso que vocês acharam, mas no sentido de, não, vou criar essa escassez aqui pra ela. Exatamente. Entra na lista de espera. Sim! Entendeu? Porque no lançamento vai bombar. Então não vou vender agora para ter o pico de faturamento no lançamento. Ó, a besteira. E já teve algum faturamento ou algum lançamento de vocês que não deu bom? Mesmo vocês com todo esse conhecimento, porque também tem isso, né? Sim. Às vezes é uma coisinha que você não fez ali, Sim. que no próximo você já ajusta e dá super resultado. Sim. Mas o que vocês já fizeram que deu errado? Porque a gente tá falando do palco aqui de vocês. Sim, Vocês sim. Não, aqui a gente descobriram tá pra- e tal, fez o Sim. resultado. Sim. Mas e o por trás que talvez ninguém tenha ouvido falar? Não, sendo bem sincero, a gente nunca teve prejuízo no lançamento. Talvez empatado. Isso, Ok. já empatou. Nesse que empatou, a gente já teve erro em questão de precificação. Entendeu? A galera erra muito nisso, né? Exatamente. Então, ter o público ali, nesse caso, a gente ali falou com o público que não estava preparado para receber uma oferta de 997. Entendeu? Talvez se a gente botasse ali um valor de 297, 197, a gente venderia muito mais Ok. e trabalharia a base para fazer um upsell ali, Perfeito. vender um produto mais caro. Legal. Ó, Gabriel, Vitor, claramente vocês são pessoas totalmente executoras, que vocês estão a cada vez mais obtendo conhecimento sobre o mercado, entendendo que é preciso sim se atualizar. Porque trazendo novamente essa parte do lançamento. Esse ano eu já ouvi alguém falar, o lançamento saturou. Não saturou. Só talvez a forma como ele é feito, Mudou. talvez tenha mudado. Não talvez, né? Mudou totalmente. Hoje, qual o jogo que vocês percebem que tá existindo dentro do mercado? E qual era o jogo antigo? Porque tem isso, né? Toda hora alguma coisa muda. Sim. O que era o jogo antigo na cabeça de vocês? E hoje, qual é o novo jogo? Não só falando de lançamento, mas falando do mercado que vocês vivem. Eu acredito que o jogo antes era... Vou vender um infoproduto. Vou vender um infoproduto, vou fazer conteúdo, vou vender um infoproduto. Hoje não. Hoje eu acho que é realmente... Vou criar um ecossistema dentro da minha marca, que é a minha marca pessoal. Que ali é o Expert. O Expert hoje não é só mais um especialista em algo específico. Ele é todo um ecossistema que pode ser explorado. Perfeito. Pode ser explorado hoje por IA, por você abraçar o lado tech. Você pode ser explorado por construir uma marca, construir comunidade. Então, não é mais simplesmente um funil, uma estratégia que vai resolver toda a sua expansão, o seu crescimento. Você tem que dar uma analisada e olhada em todos esses setores para poder ir expandindo de pouco em pouco. É um conjunto, né? É um conjunto. E também, isso você falou, de expandir pouco em pouco. A gente tá falando aqui do jogo que vocês hoje estão jogando, que é muito avançado, mas não é uma questão alguém que tá começando não ter ainda essa cabeça, né? Porque no final das contas é todo um processo. Olha o tanto de coisa que vocês tiveram que passar pra vocês olharem e falar, não, agora eu tô no momento que eu preciso estruturar muito mais a minha operação, porque eu quero ir pro nível muito acima de agora. Eu sinto que também existe isso, essa pressão, sabe? Das pessoas já começarem lá em cima. Sendo que, às vezes, o sucesso pra essa pessoa nem tá nesse jogo de ter tudo totalmente estruturado, sabe? Porque o jogo de alguém... Por exemplo, o jogo que vocês estão jogando hoje dá muito mais dor de cabeça do que o jogo do nível 1, digamos assim, sabe? Sim. E é muito de... Será que você tem estômago pra abraçar esse nível de jogo?
E não tem nada de errado, talvez você não ter estômago pra sair esse nível de jogo, no final das contas, né? É porque a gente define muito o sucesso pelo que a gente considera que vale pra nós. Às vezes, o sucesso pra alguém que tá aqui assistindo é simplesmente ter ali a liberdade de tá ganhando seus 20 mil por mês. Sim. Às vezes, sucesso pra alguém é tá ganhando seus 100 mil por mês, seu 1 milhão por mês, seus 50. Sim. Então, eu acredito muito que aqui a gente tá trazendo a visão de vocês e dando também vários insights para as pessoas poderem entender o que vocês têm feito que deu certo, o que vocês fizeram que deu errado, mas entendendo sempre que é um nível acima. Que talvez, se você não quiser jogar esse nível, não tem problema algum. Mas eu acho interessante essa conversa porque vai abrindo muitos horizontes no final das contas, né? Da cabeça das pessoas. Como é que hoje vocês enxergam, se vocês tivessem que começar, vocês começariam? Com todo o conhecimento que vocês têm de mercado digital. O que eu... Quer falar? Ah, pode falar. É o que eu sempre falo. Tem muitos amigos meus, né, que não são do mercado e aí perguntam como inicia e tal. O que eu faria foi exatamente como a gente iniciou com a agência. Uhum. Então, acho que eu aprenderia alguma das profissões digital, tráfego, social media, e ofereceria isso para algum dono de empresa, alguma coisa, para eu ver resultado. Né? Porque é muito difícil, principalmente em lançamento. A gente trabalha com a produção, você precisa entender o lançamento, e agora você precisa convencer um expert que você sabe o que está fazendo e você nunca teve resultado para poder lançar. Então, é muito complexo. Outro ponto do lançamento que a gente observou é que o lançamento, querendo ou não, você faz um investimento ali médio, alto, dependendo de pessoa para pessoa, e você só vai colher o resultado ali depois, Verdade. no dia. Então, qualquer coisa que acontecer, digamos que no dia da tua live a internet cai, a luz cai, acontece alguma coisa, você perde isso. Sim. Sabe? Então, a gente vê a necessidade também de se reinventar pra gente ter mais controle e Perfeito. previsibilidade também. Eu acredito que começar como prestação de serviço também é super saudável, que nem você trouxe aqui. Você oferecer um serviço. Sim. Porque talvez você não esteja preparado para todos esses desafios que você vai ter já pegando um infoproduto, criando uma marca, isso e aquilo. Mas você pode aprender muito dentro de uma operação de alguém, no final das contas, Exatamente. né? Menos ser terceirizado. E que vai fazer sentido depois Sim. pro seu crescimento. Perfeito. Né? Você vai realmente dominar ali vai ser a sua escola. Sim. Você tá começando, você... Aí é escolher realmente uma área principal. Hoje aí com o IA você consegue também até entregar um serviço de muito mais qualidade. É verdade. Mesmo sem ter um conhecimento muito mais amplo, você consegue entregar um serviço de muito mais qualidade. Perfeito. Seja em parte de gestão de mídias sociais ou em questão de tráfego, você consegue isso. E, pessoal, hoje vocês têm uma empresa onde vocês meio que... Vocês são estrategistas e vocês pegam na mão dessa pessoa e fazem ela validar aquele conhecimento que elas têm. Como é o processo para isso acontecer? Existe um diagnóstico para alguém que chega ali com vocês totalmente cru? Como é que vocês fazem ela perceber que o conhecimento dela pode valer muito no mercado digital? Bem, a gente sempre tenta analisar, jogando bem limpo mesmo aqui, bem transparente, a questão de comunicação. Ok. Né? A gente pega, pra gente selecionar, né, uma pessoa para realmente ver ali, que ainda que ela é crua. Crua no sentido de não tenho as habilidades ou questões nas redes sociais, mas tem uma boa comunicação, esse é o principal ponto. Legal. Porque as redes sociais, o crescimento ali orgânico é 100% focado em exposição, é 100% focado em quanto mais conteúdo você grava, quanto mais você aparece. Então, pra gente, esse é o ponto principal. A pessoa está disposta a isso, a pessoa está com esse nível de entrega, então ela é bem possível gerar resultado aqui. Agora, quanto tempo isso vai levar, depende dela. Ok. Depende dela, mas acho que esse é o ponto principal. É muito 50-50, né? Nesse ponto. Vocês estão fazendo a parte de vocês, mas o outro também tem que fazer a dele. Exatamente. Ou vocês consideram que é muito mais 50%? Não, é muito 50-50, né? Ok. Tipo, a gente depende do expert de produzir, né? E ele precisa de algo bem estruturado para ele conseguir crescer, né? Sim. Essa parte que você falou de criar uma oferta, estruturar tudo, é tudo feito por uma pesquisa de mercado, né? Então, quando a gente inicia com o expert, a gente busca fazer essa pesquisa de mercado para entender como o público se comporta, o que eles querem, tentar também trazer essa questão do mecanismo único, que é importante. Como vocês vão definindo esse mecanismo único junto com esse expert? Tanto a gente entendendo o que ele pode entregar, Ok. né? Então, tem muito expert que, às vezes, eles têm um resultado muito bom. A gente já aconteceu de fazer parceria com o expert e a gente ter que desenhar a metodologia dele. Olha isso, do zero. Do zero. Então, imagina, a gente tem que entrar no nicho, entender tudo o que ele faz pra gente conseguir desenhar a metodologia pra ele. Porque, às vezes, ele tem resultado muito bom, mas nem ele sabe
Assim, ele não tem uma metodologia na cabeça dele. Sim. Então, a gente precisa simplificar isso. Simplificar a criação dessa metodologia. E, através dessa metodologia, a gente busca esse mecanismo único. Ok. Que vai nos diferenciar no mercado. Vocês já pegaram um caso de experts que chegaram até vocês com um produto totalmente pronto, só que vocês enxergaram que dentro desse produto poderia existir vários outros produtos ali que criariam meio que uma esteira pra ele não tava nem enxergando esse potencial? Porque acontece muito isso, né? Da pessoa, às vezes, criar algo tão complexo, Sim. tão completo, que se você for olhar, às vezes ela não tem tantos resultados justamente por isso. Que ela tá fazendo um over delivery absurdo, né? E às vezes, dentro do produto dela, existem, 4, 5 produtos. E ela não faz nem ideia disso, nem né? ideia Às vezes ela já tem até produto de entrada dela Sim. ali. Que tá gravado, tá tudo pronto. E ela não faz nem ideia. Não faz nem ideia. É muito louco. Vocês já se recusaram a trabalhar com algum expert? Essa pergunta é polêmica. É polêmica, mas já. Por quê? Tanto trabalhar quanto continuar. Né? Eu acho que isso vai muito de questão de princípios mesmo. Tem alguns perfis de personalidade ou perfis de... Até de nicho, né? Especificamente de nicho, que não bate com a empresa, não bate conosco. E a gente é muito... Vamos fazer o que a gente acredita. Ok, Né? perfeito. Porque é isso que a gente vai conseguir dar energia e foco ao máximo para gerar resultado. Então, ainda que algo que seja aparentemente bom e lucrativo, mas se não traz ali um ambiente seguro, um ambiente realmente que consiga... Com que tu entregue o máximo que tu pode, não vai fazer sentido. Isso, em 2, 3 anos, 4, 5 anos, não vai virar pó, vai virar nada. Sim. Então, não faz nem sentido iniciar. Perfeito. É meio que você tentar abraçar tudo a todo momento, você vai... vai dar ruim no final das contas, né? Falando sobre essa parte de coprodução, o que vocês acreditam que as pessoas que talvez estejam indo para esse caminho não estejam fazendo? Ou se estão fazendo, poderiam talvez melhorar, talvez estejam errando em algum ponto? Eu acho que quando você inicia na coprodução, você vê um mundo que é um pouco complexo, porque você tem que entender de tráfego. Antigamente era só tráfego, social media e base. Agora você tem que olhar também para o time comercial. Total. Né? Então, para uma pessoa que está entrando numa operação de coprodução, eu aconselho exatamente ter esse contato com todas essas áreas. Uma coisa que a gente comenta, o que a gente é bom é na arte do desenrolar. Muito interessante, legal. Então, assim, se eu não sei social media, eu vou aprender. Se eu não sei tráfego, eu sei aprender. Então, basicamente, a gente aprendeu tudo. Ok. A gente aprendeu a fazer copy, a rodar tráfego, a gente aprendeu a fazer social media, a fazer arte. Aí a gente se deparou com a parte do comercial. Então, a gente foi adentro. A gente aprendeu a ser SDR, aprendeu a ser closer, entendeu? Então, cada área do digital, a gente foi adentro para entender como funciona. Sim. Né? Tanto para delegar, mas também para buscar resultado nisso, né? Sim. Então, eu acho que uma pessoa que vai iniciar na coprodução, está iniciando, ela precisa entender de tudo que acontece ali dentro. Perfeito. Né? Por isso que a parte da agência, da criação da agência, foi muito importante pra gente. Porque ali a gente teve o primeiro contato com tráfego, Sim. com social media e copy, um pouco de Ok. copy. E ali a gente meio que matou isso, e depois Sim. fomos adaptando o resto. Uma outra parte que me chama muita atenção na coprodução é contrato. Eu lembro que quando eu tava trabalhando ali como gerente de contas dentro da Qlify, às vezes acontecia de uma sociedade acabar. Sim. Ali uma parceria, contrato mesmo, com a produção, com a expert, que seja. E isso era um problema, porque às vezes eles não tinham nem assinado o contrato, eles não tinham nada, sabe, uma cláusula especificando com quanto cada um ficaria, como seria o pós, como seria a multa. Isso gerava alguns conflitos. O que as pessoas normalmente que estão entrando numa coprodução, elas precisam se atentar? O que precisa ser feito, o que não precisa ser feito? O que necessariamente... Se você não fizer isso, meu querido, você está lascado. Eu acho que é importante ser bem pontual na divisão de cada parte, né? Você ter o expert ali com as suas funções e você ter as suas funções e utilizar CRM para organizar tudo isso. Sim. Né? Porque acontece muito de coprodução, é uma coisa que a gente sempre fala. Quando a gente vai fazer parceria com o expert, a gente não quer prender o expert a gente. Entendeu? Porque a gente entende que precisa de uma parceria saudável. Principalmente na coprodução, onde a gente depende dele e ele depende da gente. Sim. Então, se a gente amarra um contrato ali com muita dificuldade e ele tá totalmente insatisfeito com a nossa parceria, ele passa a não produzir conteúdo. Perfeito. Isso afeta o caixa da empresa. Entendeu? Então, é algo que a gente depende muito dele, ele depende muito da gente, a gente precisa fazer uma parceria saudável. Legal. É um pouco até diferente do que a galera fala mais no mercado, de prender tudo, mas a gente pensa assim, se quer ir embora, vai embora.
tá tudo certo. Sim. Né? A gente vai se reinventar de novo. A gente tem realmente esse pensamento de desenrolar. Acho que é a maior habilidade que a gente conseguiu obter nesses últimos anos. De não ficar preso em uma caixinha, não ficar preso em eu sei isso aqui, é isso aqui que eu vivo. Não. Qual vai ser a próxima necessidade que você vai precisar resolver? Você vai se adaptar a isso. Pensando hoje como vocês estão ali em um nível super interessante no mercado digital, um nível que não é de amadores, que tipo de decisões vocês tiveram que tomar que foram bem complexas dentro da operação de vocês? Eu acredito que teve muitos pontos de inflexão, né? Dentro do período, né? Então, assim, a primeira coisa que a gente fez foi... A gente desfez essa parceria com esse expert, né? E pegou um outro expert... Com o primeiro? Ah, tá. Com esse primeiro, né? E aí, esse novo expert, a gente já conseguiu introduzir essa parte comercial, né? Que era muito nova pra gente. Agora tem um crescimento da IA. E a gente tá se reinventando de novo. Tá tendo que entrar, aprender tudo de novo. Sim. Entendeu? Então, assim, são muitos pontos do mercado mesmo. Então, o mercado, ele te obriga a se reinventar. Ele te obriga a mudar o tempo todo. Verdade. Entendeu? O mercado mesmo, ele vai te empurrando pra isso. Sim. Eu gosto muito desse momento do podcast, porque é literalmente a hora que eu tenho aqui pra entender como empreendedores pensam. Porque eu não sou empreendedora. Eu já tentei ser, não deu muito certo. Na época eu não... Gestão de caixa. Eu acho que esse é algo que mais pega todo mundo. Eu tava contando pra vocês, e uma galera que assiste e acompanha o podcast há um bom tempo já sabe, eu tentei fazer drop. Só que eu não me sustentei no drop, porque tudo que eu ganhava eu achava que era um lucro meu. Eu ia gastar. Eu ia gastando, né? E assim, aquele lucro tava vindo porque tinha um cartão lá comendo no tráfego pago. Sim. E era por isso que tava... Só que naquela época, com certeza, eu não devia nem ter noção de quanto eu pagava no lead. Devia pagar muito caro. Só que tava entrando dinheiro pra mim. Eu tava vivendo a minha vida durante, assim, um mês. Aí um mês acabou, tive que pagar o cartão. Falei, caramba, não tenho esse dinheiro. Então, eu sinto que é um momento de tentar entrar na cabeça das pessoas e tirar todo tipo de conhecimento que eu poderia ter tido, sabe? Se eu tivesse continuado... Com certeza eu aprendi muita coisa. Eu aprendi que primeiro eu tenho que fazer um fluxo de caixa, bom dia. E depois que eu vou tirar ali o meu Prolabore, bom dia pra nós, né? Sim. Mas até esse momento eu só tava vivendo a minha vida. Hoje, o que vocês percebem como empreendedores que só vocês que estão vivendo isso na pele passam? Desafios, talvez vulnerabilidades ou até mesmo aprendizados que só quem é empreendedor e está vivendo esse momento do mercado sabe dizer, sabe trazer pra mim com clareza, sabe? Pra eu... Sei lá, vai que em algum momento eu resolvo empreender na vida e eu já tenho aqui como encurtar caminhos. Pode falar. Acho que o principal, um desafio realmente que a gente enfrenta... Eu vou falar agora algo bem pessoal. Vai lá. É algo bem realmente do que Boa. eu enfrento. Cara, você tem que se expor, né? Você tem que se expor de todas as formas. No sentido de... Hoje a imagem é fundamental. Antigamente, no mundo de coprodução e até de empreendedorismo como um todo... Você poderia ser conhecido como low profile, o cara que cria ali o nerd da cadeira. Por trás, ninguém O sabe cara quem é. por trás, ninguém sabe quem é. Só o tio da lancha. Mas hoje não. Hoje você realmente, não importa se você é introvertido, se você é tímido, você tem que ir para as câmeras. Você tem que se expor, você tem que expor o seu trabalho. Perfeito. Então, não existe mais esse caminho. Não existe mais essa barreira de você escolher isso. É uma crença que eu realmente tenho, que não tem como. E é um desafio. Sendo bem sincero, é um desafio para mim, que a gente cresceu e fez tudo por trás das câmeras, fez tudo nos bastidores. E passar por isso, né? Você ter esse desafio de, caraca, eu tenho que realmente abrir o jogo aqui, eu tenho que falar todo dia nas câmeras. É algo muito complicado. Sim. Mas, assim como esse desafio é complicado para mim, existe um outro desafio que é complicado para você, Sim. que não tem como você baixar a cabeça e não fazer. Você tem que fazer. Perfeito. É o que tem que ser feito. Eu vou te falar que de todas as conversas que eu tive com pessoas que aparecem, que não estão nos bastidores, pra todo mundo foi um desafio. Pra Não tem mim, como. é um desafio absurdo você se expor, você tá abrindo, de certa forma, vulnerabilidades suas. Às vezes você vai falar coisas erradas, você vai falhar. Vai. Eu brinco muito, na verdade eu falo pra ninguém olhar meu primeiro podcast. Mas, de fato, o meu primeiro podcast... Eu literalmente não sabia o que eu tava fazendo. E a confiança, você só vai tendo a partir do momento que você vai fazendo. Então, eu só fui adquirindo essa confiança que eu tenho hoje, que com certeza eu tenho muita confiança no que eu falo e no que eu faço, porque eu fui. Eu fui estando no processo, sabe? Eu fui me desenvolvendo. E no se desenvolver com a sua confiança, também vai se desenvolvendo junto com você. Eu não tava pronta quando eu comecei.
Então, pra mim, nossa, eu tenho que falar na câmera e eu lembro que eu tinha que fazer debriefings dos meus episódios. Então, eu meio que olhava os episódios que eu gravava e eu tinha que trazer exatamente pontos negativos que eu encontrei no que eu vi, pontos positivos e no final trazer um resumo daquilo. E vou te falar, se assistir é um desafio. Você vai ter que assistir esse podcast daqui a um tempo. Você vai ver como é desconfortável, sabe? Você olhar e aí você vai começar... E aí você quer mudar e não consegue mudar Já foi, não tem muito o que fazer. Mas é um exercício muito interessante, porque também te ajuda a ir muito pro lado positivo. Lembra quando a gente tava conversando no almoço? Eu falei, cara, é muito fácil a nossa cabeça ir pro negativo das coisas. Mas ele te induz a você também pensar no positivo, olhar... Ei, eu fui ótima nisso aqui, eu fui muito bem aqui agora. A forma como eu construí essa pergunta... Não, e o melhor, quando alguém vira pra você e fala, nossa, ótima pergunta esse cara. Foi mesmo. Ótima pergunta. Só que até isso acontecer, você vai ver muito mais negativo do que positivo. Só que, de fato, eu concordo com você. Hoje, acho que a gente tá vivendo um momento... Acho não, né? Quando você acha que você não tem certeza. Mas eu acredito que a gente esteja vivendo esse momento do mercado que você precisa estar se expondo. Porque é o clichê que todo mundo fala, mas é o clichê que é real. As pessoas compram de pessoas. Então, você tem que deixar um legado. Você tem que deixar a sua marca ali. Criar a sua identidade. Essa semana eu tava conversando com um produtor, o Alisson Casagrande. E ele trouxe algo que eu achei incrível. Que ele falou muito sobre identidade. Então, pra ele, você não precisa de mais um método. Você precisa do que é seu. E o que é seu, só você tem. Então, no final das contas, a gente só tem que encontrar a nossa própria música e ir dançando conforme essa música. Mas genial você ter esse entendimento, sabe? Porque é o que a gente mais vê hoje, grandes heads, grandes pessoas que estavam por trás de marcas aparecendo cada vez mais. Por exemplo, o João Adib da CIMED. Quanto ele não conseguiu escalar a CIMED, porque ele e a Carla, né, que são ali a diretoria maior ali, começaram a aparecer. Isso começou a trazer mais proximidade com as pessoas, gerar mais conexão, né? Mas agora é o teu momento. Diga aí. O que só você como empreendedor sabe o que está passando? Eu acho que o principal é essa arte de se reinventar, como eu falei, né? De você acompanhar o mercado, de você tá botando a cara. Eu imagino que tem muita gente iniciando hoje, né? E o que eu falo, por isso eu falo que tem que ir pelo lado de agência, que eu refarei isso de novo, porque você precisa ter esses micro resultados. Uhum. Como você falou, que você assistiu um podcast, viu ali, puxa pro lado negativo. Mas tem uma coisa que você acertou. Boa. Ali. Talvez em 1 hora de episódio, no primeiro, a maioria do tempo você ali poderia fazer diferente. Mas teve ali um momento, durante 5 minutos, 10 minutos que você acertou. Perfeito. E é exatamente isso que eu acho que quem tá iniciando no digital tem que fazer. É gerar esse micro resultado. Porque você foi gerando esse micro resultado para chegar hoje e tocar um podcast tranquilamente. Sim. Então, no digital é muito importante, principalmente travar essa primeira venda. Nossa, quando você destrava a primeira venda, deve ser um momento, assim, absurdo, né? É inesquecível. É o que a galera fala mesmo, é verdade. Você vê que é palpável. Eu lembro eu tava no banheiro. Tinha acabado de sair do banho. Não tava esperando por isso, né? Vai lá. Saí do banho, aí vi uma notificaçãozinha ali. É engraçado, a gente já faturou muito, mas essa a gente não esquece. Essa a gente não esquece. Eu levantei a mão pro céu e tudo, meu Deus, agora eu vou ser milionário. Aquela emoção toda. Mas essa primeira realmente é o que a galera fala. Fica na cabeça, Fica né? na cabeça. E é uma sensação absurda, né? De poder ali. Tipo assim, conseguir. É uma sensação de poder absurda. Total. Então, acho que o importante é isso, sabe? É você gerar micro-resultados, né? Sim. Principalmente hoje, iniciando, eu buscaria isso. Ter esse micro-resultado. Sim. Porque apesar do que tudo que você inicia, você não vai ser excelente naquilo. Mas gerar esse micro-resultado. Porque tem muita gente que tá no digital e desiste porque passa 2, 3 meses, 5 meses, não consegue fazer venda. Uhum. Entendeu? Então, eu buscarei isso. Trazer esses micro-resultados. E no final são pequenos ajustes que você vai fazendo da tua operação até você encontrar meio que o caso perfeito, né? A operação perfeita ali que tá sempre buscando melhorias. Mas você já sabe exatamente o que funciona. Hoje, no mercado de afiliado, por exemplo, você tem alguém na sua família, algum amigo, que compraria um produto. É verdade. Então, você pode pegar um produto, vende ali pra ele e pesquisa por que ele comprou. Divulgou a primeira venda. Pronto. Foi. E pesquisa, por que tu comprou esse produto? Sim, total. E aí ele vai te entregar toda a dor do lead. E através disso você já consegue crescer uma operação. Perfeito. Hoje, como um todo, qual foi o último acerto do último semestre de vocês? Dentro da empresa como um todo. Quer falar? Pode falar.
O último acerto que a gente fez, eu acho que foi a estratégia que eu falei lá no início. Do lançamento. De fazer um lançamento e depois vir com um pago. Ok. Entendeu? A gente... E agora em janeiro, inclusive. Sim. O nosso mercado ele é muito bom em janeiro, ele é bastante aquecido. Então, a gente geralmente tem um resultado muito bom em janeiro. A gente fez um lançamento ali entre o dia 14, 15 e 16, se eu não me engano, de janeiro. E aí, ao invés de a gente fechar o carrinho, enquanto o carrinho estava fechando desse lançamento, a gente... Que no caso, o fechamento de carrinho é só o fechamento da oferta especial. Tá. As vendas continuam sendo feitas. Quando eu estava no final dessa oferta especial ser finalizada, a gente começou a captar para esse desafio pago. Ok. Então, muita base de lead que viu aquela oferta ali, high ticket, viu uma oferta de R$50, R$47,90. Então, assim, pô, agora eu vou dentro, porque é 4 dias e tal, com a nossa expert. E aí, a gente teve muita compra de pessoas que já eram quentes. E aí, eles amadureceram no funil e a gente conseguiu ter um resultado ainda melhor nesse desafio pago do que no lançamento que a gente fez, que já foi bom. Perfeito. Entendeu? Então, acho que essa estratégia foi validada. A gente começou a rodar o tráfego ontem pra fazer esse Não, desafio. tô falando agora, momento atual. Você começou a rodar o tráfego ontem. Pro desafio, de novo. Ah, tá. Que você vai fazer agora, no próximo... Sem ser a semana, agora na outra. Estamos vivendo coisas em tempo real. Queria agora a dashboard de vocês aqui, ó, do gerenciador. Só pra olhar o que vocês estavam fazendo de campanha, quais eram os testes. Inclusive, quantos testes vocês fazem, assim, no mês ou na semana? Teste de... De criativo. A gente costuma testar sempre. Mas quantos, assim, Então, mais ou menos? A gente passa ali pro expert uns 10 criativos pra ele gravar. Ok. E aí ele grava criativo. Hoje a gente tem uma parte de edição de vídeo bem diferente também. Muda tudo, né? No final das contas. A gente conseguiu chegar numa estrutura que, principalmente de criativo, que a gente até precisa de menos tantos testes, como um dia a gente já fez, Sim. pra ter esse resultado, né? Pra ter um bom resultado. E não dá pra abrir um pouquinho? Não precisa abrir tudo. Mas um pouquinho. Não, eu acho que um pouquinho liberando aqui Vai lá. a questão de dinamismo, né? Dinamismo, você não fazer um criativo ali só mais do mesmo, você falando pra câmera, papapá. Não, você criar um dinamismo mesmo, você criar uma edição interessante. Você pegar conteúdos que estão funcionando, conteúdos normais que estão funcionando. Pautas quentes. Pautas quentes que estão funcionando, formatos que estão funcionando e tu conseguir trazer pro teu criativo. Ok. Né? Que vai conseguir fazer algo muito mais humano, algo muito mais real que a pessoa vai assistir. Perfeito. E no final, eu tenho visto a galera só mudando pequenas coisas, né? Talvez a forma de começar o vídeo, o final dele. No final, são sempre testes, né? São sempre. É muito louco isso. É uma coisa no que mercado. a gente pega os criativos que já deram certo e cria outras versões baseadas naquilo. Perfeito. Hoje Já tá em dia- validado? Já tá validado. Hoje em dia, inclusive, os criativos que mais performam com a gente, o expert é a voz dele de fundo e imagens dele aparecendo. É muito mais simples do que Muito mais parece, simples do que né? parece. Muito mais simples. Não precisa de um grande estúdio. A galera, às vezes, mirabolante, né? Não, vou aqui alugar um carro. Não. É. Muito. Às vezes o resultado que você tem pesquisando, uma coisa que eu faço muito, por exemplo, é tá sempre olhando o mercado americano. Né? Legal. E não digo só anúncio, mas tipo de conteúdos que estão funcionando lá. Tipo de conteúdo que tá prendendo a galera. Sim. Pode ser algo que vai prender a galera aqui no criativo também. Perfeito. Então é algo bem simples, que é só você ter vontade de estar pesquisando o seu mercado. E no final das contas, é pegar, entender o que tá funcionando e modelar pro teu Modelar, nicho, né? Não tem muito segredo. Por exemplo, aqui vocês trouxeram algumas estratégias, principalmente voltadas para o lançamento, que dá para diversos nichos. É só você Total. entender como modelar pro teu, especificamente, né? Exatamente. É isso. Ó, inclusive, esses momentos inteiros aqui de conversas e interações que tivemos, na verdade, foi um aquecimento. Porque o podcast mesmo começa agora, pra valer. Estão preparados? Vamos. Tô Preparado? brincando. Agora a gente vai pro momento bate-bola, jogo rápido. Eu só gosto de fazer essa tensão mesmo no ar. Ó, depois de vocês trazerem tanto conhecimento aqui pro nosso público, é o momento da gente dar uma despressurizada. Vamos agora jogar um jogo. Bora. Vou explicar pra vocês como é que funciona. Vou jogar perguntinhas pra vocês, papum, numa velocidade, pra vocês responderem com uma palavra, até mesmo uma frase. Eita. Combinado? Vamos, bora. Let's go. Não, vocês vão passar de moleza. Esse podcast foi incrível, inclusive, ó. Estratégia ou consistência? Consistência. Consistência. Boa. Tráfego pago ou orgânico? Os dois. Os dois, né? Os dois, não tem como. Potencializadores, né? Dá um boom. Exatamente. Crescer rápido ou crescer sólido? Crescer sólido. Sólido. Maior erro que cometeram juntos? O único lançamento que a gente empatou, a gente comprou uma passagem, foi lá na cidade do expert, gastou com hotel, gastou com tudo,
Fez o lançamento empatou. Que louco isso! Era mais fácil ter continuado na distância, né? É porque como a gente tava tendo resultado financeiro, a gente queria viajar. Ok. E aí isso foi um grande motivo pra viajar, entendeu? O que será que pegou? Por que será que deu ruim? Foi a questão do ticket que a gente Ok. errou ali no Interessantíssimo isso. ticket. O que a maioria do mercado ainda faz que não faz mais parte do jogo de vocês? Só lançamento. Só lançamento. Boa. Bom, vocês têm 10 minutos pra conversarem com qualquer pessoa. Quem vocês escolhem? O Elon Musk. Uh, Acho que... bizarro. Elon Você? Musk. Ia também? Eu também iria hoje pensando, porque a gente tava falando um pouco sobre isso, né? Sim. Eu iria no Elon Musk mesmo. Inclusive, eu tava vendo uma entrevista dele que ele falava sobre o host perguntava de onde ele tirava fonte de energia. Ele trouxe uma explicação absurda de como não era aquilo que ele pensava, ele não pensava nisso, só pensava no que devia ser feito e que deveria ser executado, ele não pensava demais. E eu fiquei, uau. É por isso que o cara é louco, né? Não, ele é louco no sentido positivo, sabe? Sim. A cabeça dele é absurda, assim. É nunca se conformar com as ideias que já tem, né? Eu acho que ele é sempre assim, né? Exatamente. Sempre tá confrontando a si mesmo em pensar em como Sim. crescer. Eu queria muito ler a biografia dele. Tem uma biografia, eu acho, dele. Tem sim. Que eu queria muito ter acesso, assim, mas nunca peguei pra ler. Mas olha só, depois desse bate-bola, vocês passaram. Opa. Tá vendo só? Foi fácil, não foi? Foi. Fácil. Easy peasy. Mas, ó, agora temos um momentinho, o quê? Presentinhos QIFI. Então, tá chegando aí mais mimos da QIFI pra vocês. Não para, né? Não para. Tomara que caiba na mala. Ó, esse aqui... Cara, esse aqui vai ser difícil pra mim, tá? Esse aqui é você. Esse aqui é você. Eu fui pela barba. Não, eu tinha. Eu fui pela barba. Eu tinha. Joguei. E agora? I don't know. Massa, Esse- viu? Mas atrás na canequinha tem escrito o nome de vocês. Mas Acho eu legal. acredito que eu acertei. Acertou. Muito bom. Acertou. Boa. Acertou, total. Acertou. Escolheu até a melhor foto. Olha lá. Inimigos da dieta, tá vendo só? Inimigos da dieta. Dá pra dar uma Hoje pausa, né? é livre, né? Vale, calma. Vale total. Mas, pessoal, esse mimo aí é pra agradecer a vinda de vocês aqui no nosso podcast, por vocês terem topado esse convite, porque não é fácil, olha só, dos bastidores agora pro mundo, tá vendo Vamos só? botar a cara. Tá vendo? E eu tenho certeza que uma galera que foi aqui até o final, que eu tenho certeza que eles ficaram, vou querer ir lá, ó, e acompanhar vocês, saber um pouco mais sobre a operação, ou até mesmo vai que tem algum expert aí perdido, né? Virou esse podcast, querem lá Sempre contratar tem por aí. o serviço. Então já deixem aqui as redes sociais que vocês quiserem. Ó, Vitor Simões B, tô compartilhando lá agora tudo que a gente tá vivendo, tudo que a gente... Ainda principalmente o que a gente vai viver. Então, acompanha lá que realmente vai ser muito grandioso o que estamos construindo. Pô. Gabriel Tinoco _, pode me seguir lá. Qualquer dúvida que você tiver, é só me chamar ali, que eu te ajudo aí também. Very nice. Quer deixar a da empresa de vocês? Porque ela tem um Instagram, não tem? Avex Company. Aham. Isso aí, boa. Vai aparecer aqui na sua telinha. E que o lovers que ficaram aqui até o final, que eu tenho certeza absoluta que vocês ficaram, já deixem aquele super like, comentem aqui os insights valiosíssimos que vocês pegaram com essa dupla dinâmica. Comentaram? Então agora se inscreva no nosso canal e ative o sininho, hein? Pra vocês não ficarem de fora de nenhum episódio que sair aqui do Geekcast. E aquele ponto bem importante que vocês já sabem. Sim, temos um compromisso. E ele acontece aonde? Ali, ó, no próximo Geekcast. Então vejo vocês lá, ó. Tchau, tchau! Deem tchau! Deem tchau! Tchau.